Professor, bom dia. Não está dando para te ouvir. Estão ouvindo? Agora foi. Sim. Pô, cara, que sufoco isso aqui, viu? Informática é uma coisa que me deixa muito doido. Eu peço... Estão ouvindo então, né? Sim, tá tudo certinho. Tudo certinho agora, né? Eu peço desculpas aqui porque a gente teve um pequeno problema aqui na informática, porque na prova, na aula passada que eu dei aqui, eu pura e simplesmente conectei o meu computador direto aqui no sistema. Mas dessa vez não foi possível, eu tive que pedir um voucher, tá? E demorou um pouquinho para esse voucher sair, e houve um atraso também na abertura aqui da informática, mas isso não vai ocorrer de novo, tá? Então, mais uma vez me desculpando, bom dia a todos, bem-vindo ao 8º período. Hoje nós vamos iniciar o nosso curso teórico online, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, vocês imediatamente parem a aula, podem perguntar. Essa aula está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada no meu canal no YouTube, tá? Eu vou tirar as aulas antigas para não dar problema e vou colocar depois lá no sistema para vocês, poderem acessar essa aula facilmente. Bem, hoje a gente vai apresentar 2 temas esses extremamente importantes na formação de um médico generalista. Então, a finalidade do nosso curso, da nossa disciplina, não é formar um especialista, e sim formar um médico generalista. Se alguém me perguntar quais são os capítulos do livro de obstetrícia que eu teria que ler para poder ter uma boa formação generalista, para poder atender a um paciente que, porventura, esteja grave, então, a primeira capítulo que vocês terão que ler é Modificações no organismo materno. Inclusive, essa semana eu li esse capítulo de novo, tá? Porque ele é muito interessante. Isso responde a várias perguntas em relação aos problemas que podem ocorrer no paciente durante o pré-natal. Então, modificação do organismo materno. Professor, Pois você não. pode repetir? Desculpa, eu não entendi exatamente. Qual que é o capítulo? Modificação do organismo materno. Mas qual livro exatamente? Do Rezende. É o livro do Rezende. O segundo livro que a gente usa também é o Freitas, ele não tem esse capítulo, tá? Ele não tem esse capítulo. O Freitas não tem esse capítulo. Tem outros livros, que é o Williams e o Gable, tá? São 2 livros que têm esse capítulo também. São 2 livros americanos que foram traduzidos, né? Então, eu não sei se a biblioteca aqui tem, mas também tem o livro da
Febrasgo. O livro da Febrasgo provavelmente também vai ter esse capítulo de modificação do organismo materno. Ele é interessante porque ele vai explicar várias situações que vão ocorrer com a grávida durante esse período de gestação, esse período de 280 dias, ou seja, 40 semanas de gestação, a partir da data da última menstruação, o primeiro dia da data de menstruação, aonde a gente vai acompanhar essa gestante no pré-natal, que será a próxima aula teórica de vocês. Tá? Hoje, a gente vai ter um grupo, vai para o ambulatório às 14 horas e, dependendo do número de pacientes, a gente tem que fazer também simulação. Então, a gente vai ver isso à tarde, vamos se preocupar com isso à tarde. Bem, então, modificação do organismo materno, a gente começa a apresentar. Tá? Então, qual é o significado? Para que tem a modificação do organismo materno? Primeiro, a finalidade é nutrir o ovo, ou seja, nutrir o embrião, e depois esse embrião vai se tornar um feto. Então, as modificações é para nutrir o embrião. Oxigenar este embrião. Então, através dessas modificações, grande quantidade de oxigênio vão ser passadas para esse concepto, tá? E, principalmente, preparar essa paciente para o parto, ou seja, o trabalho de parto, e para o puerpério. Nós vamos ver isso na aula de parto, aula de puerpério, onde esse paciente vai apresentar também algumas alterações. Para vocês terem ideia, a partir do momento que o ovo implanta, já começa a ter o quê? Já começa a apresentar as modificações do organismo materno. Então, você tem o ciclo menstrual, que vocês aprenderam no semestre passado, e que o paciente vai, se não houver gravidez, vai haver descamação de todo esse endométrio secretor. A partir do momento em que o ovo implanta, aí sim inicia-se a gestação. Iniciando a gestação, o que vai acontecer? O organismo ele vai se adaptar a esse novo ser que vai ser gerado dentro da cavidade uterina. Tá? Então, é fundamental que esse organismo se modifique, principalmente para conseguir oxigenar e nutrir o concepto. Tá? Então, o que vai acontecer? No terço distal da trompa vai haver a fecundação. A partir do momento em que há a fecundação, esse óvulo fecundado ele vai se dividindo gradativamente, tá? Em forma de mórula, blastocisto, e ele vai chegar na cavidade uterina na forma de blastocisto, e nesse momento em que ele vai implantar. A partir do momento em que ele encosta no endométrio secretor, ou seja, a partir do momento em que ele toca este endométrio, aqui já vai iniciar a gestação. Tá? Então, é essa forma que ele chega na cavidade uterina na forma de blastocisto, e aí ele vai aderir. A partir do momento que ele vai aderir, ele vai invadir, tá? E é nessa invasão ele vai iniciar um processo de gestação. Alguns perguntam, mas quando ele está chegando na forma de blastocisto, o organismo já sabe que vai haver implantação? Provavelmente sim. A natureza é muito sábia. Então, quando o óvulo é fecundado na trompa, que ele já está descendo pela trompa, ele pura e simplesmente já está liberando alguma substância e que o organismo já sabe que vai haver uma implantação do ovo. Tá? Isso à custa das modificações hormonais. Então, como vocês podem observar, que o período chamado período fetal, ele começa a partir de 8 semanas de gestação. Então, no momento da fecundação, até mais ou menos 7 semanas de gestação, ele é considerado embrião, ele está em formação. E a partir da 8ª semana de gestação, veja bem, que isso vai ser depois na nossa segunda aula hoje, ele vai, pura e simplesmente, estar totalmente pronto com 8 semanas de gestação. Tá? Todo pronto. O que vai necessitar agora é do amadurecimento de todos os órgãos. Ele está pronto,
tá? Com 8 semanas. E agora ele vai ter o seu amadurecimento. E com isso, o organismo vai se adaptando gradativamente durante esse período da gestação. Então, os hormônios principais aqui estão relacionados principalmente a dois tecidos, o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto, tá? O sincício trofoblasto, ele é muito importante porque ele vai liberar um hormônio chamado hormônio beta-HCG, que ele é o hormônio, basicamente, da gravidez, tá? E o citotrofoblasto, ele vai liberar algumas inibinas, tá? Algumas activinas, com o objetivo de quê? Com o objetivo de tentar manter esse óvulo, tá? Com a capacidade de invasão e, com isso, essa gravidez ir em curso. Tá? Então, quando a gente fala em endocrinologia da gravidez, o hormônio principal é o hormônio da gonadotrofina coriônica humana. Ele é um hormônio proteico produzido pelo sincício trofoblasto. Ele está presente na nidação. Então, a partir do momento que o ovo encosta, ele já começa a liberar esse hormônio. Tá? Ele tem uma taxa sanguínea que se duplica a cada 72 horas. E ele tem uma meia-vida de 32 a 37 horas. E ele é subdividido em duas unidades, unidade alfa e unidade beta. O que nos interessa é a unidade beta, é o hormônio beta-HCG. Inclusive, esse hormônio beta-HCG é o hormônio que é realizado para saber se o paciente está grávido ou não. Então, a partir do momento em que ela tem um dia de atraso menstrual, o hormônio beta-HCG já está positivo. Um dia de atraso menstrual, pede lá o hormônio beta-HCG, porque ele já vai estar positivo. Tá? Então, ele é utilizado para diagnóstico de gravidez. Também ele é utilizado para segmento e diagnóstico da doença trofoblástica gestacional, que é uma patologia hemorrágica do primeiro trimestre da gravidez, que a gente vai ver no futuro, quando a gente falar sobre patologias hemorrágicas. Tá? E ele tem uma função luteinizante. Ele tem uma função luteinizante, ou seja, a função dele é manter a gravidez, porque é função luteinizante. Tá? Temos também um hormônio muito importante, que é um hormônio lactogênio placentário, o HPL. Ele tem uma grande produção placentária, em torno de 1 a 2 gramas por dia, e ele está relacionado com a massa placentária. Quando a placenta mais cresce, a placenta vai produzindo gradativamente esse hormônio. Ele tem uma grande função metabólica, porque ele está correlacionado à degradação do glicogênio e da lipólise. Então, ele está relacionado aqui. Ele é considerado um hormônio contra-insulínico, tá? Ou seja, o hormônio contra-insulínico é aquele em que vai preservar glicose para o concepto e a mãe vai utilizar a gordura de uma forma para o seu metabolismo, principalmente o seu metabolismo nutritivo. Então, ele tem uma função metabólica muito importante, porque ele está relacionado à degradação do glicogênio e também da lipólise. Tá? E nós temos também o hormônio liberador de corticotrofina, o CRH. Ele é responsável pela liberação do ACTH no sincício trofoblasto. E ele é um potente vasodilatador. Tá? Então, se ele é um potente vasodilatador, a gente tem que começar a raciocinar da seguinte forma. Se ele é um grande vasodilatador, significa o quê? Que esse paciente vai vasodilatar. Se ele vai vasodilatar, ele vai ter uma queda da sua pressão arterial. Tá? Mas se ele vasodilata, o que vai acontecer? Vai ficar vazio esse vaso? Não, ele vai ser preenchido por água. Tá? Então, vai haver o quê? A paciente vai haver uma grande absorção de água no seu organismo. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho isso. E o ACTH placentário, tá? Ele é responsável pelo aumento dos níveis de cortisol. Tá? E ele vai estimular a produção de colesterol e progesterona
pela suprarrenal materna e também a suprarrenal fetal. Então, esse hormônio é extremamente importante, porque ele vai fazer a produção do colesterol e a produção da progesterona pela suprarrenal. E a progesterona? Bem, a progesterona ela está correlacionada ao segundo ciclo menstrual. Tá? Então, ela tem uma grande finalidade durante o período da gravidez. Então, a progesterona é um hormônio da gravidez. Tá? Então, nas primeiras 10 semanas, o corpo amarelo tem a sua maior fonte. Tá? Então, vai havendo gradativamente essa transferência lúteo-placentária. Tá? Mas eu falei também o quê? Que a gonadotrofina coriônica tem essa função luteinizante também. Então, se acidentalmente retirar o ovário de um paciente grávido, não vai haver problema, ela não vai abortar. Tá? Por quê? Porque a gonadotrofina coriônica humana, o beta-HCG, ele também tem a função luteinizante. Tá? Então, ele vai ser produzido pela placenta, pela metabolização do colesterol materno, tá? E ele tem grandes concentrações no miométrio. Ele tendo grandes concentrações no miométrico, ele tem a capacidade de quê? De não fazer o útero contrair fora do trabalho de parto. Então, você tem grandes quantidades de progesterona. Se a gente raciocinar no ciclo menstrual, o que vai acontecer? O estrogênio, tá? Depois vem a progesterona. Se não houver ovulação, vai haver uma necrose. Essa progesterona vai cair, vai diminuir a progesterona, e com isso vai haver liberação de substâncias, tá? Essas substâncias vão fazer com que o útero contraia, tá? Para soltar este endométrio que não houve o quê? Que não houve fecundação. A partir do momento em que há fecundação, vai ter liberação de progesterona. Então, essa progesterona vai fazer com que o útero não contraia. Não contraia aonde? Aonde o óvulo implantou. Tá? Então, a função da progesterona ela é muito interessante por causa disso. Tá? Mas e antes da implantação? Ele vai diminuir a condutividade do endométrio e vai auxiliar na adesão do blastocisto. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, que a partir do momento em que há ovulação e que há a fecundação, parece que o organismo já sabe, e a progesterona vai diminuindo essa condutividade do miométrio para receber esse óvulo. Então, ele vai auxiliar também na adesão do blastocisto. E durante a implantação, ele vai promover o quê? Promove a quiescência uterina. E vai haver o quê? Uma imunossupressão local. Por que uma imunossupressão local? É um raciocínio lógico. Pura e simplesmente, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um feto, tá? Com características maternas e paternas, cromossomas maternos e paternos. Portanto, se esse óvulo implanta, ele é totalmente diferente da mãe. Tá? Ele é 50% pai e 50% mãe. Significa o quê? Significa que vai haver uma imunossupressão local para não haver formação de anticorpo contra esse concepto, que vai começar a se desenvolver. É uma coisa muito interessante. Ontem eu estava dando aula para os alunos do internato e falei que gravidez é um momento mágico. Aí os caras olhando assim, arregalaram os olhos. É um momento mágico, gente. Como é que pode um ser humano, tá, viver dentro de outro ser humano durante 280 dias sem você provocar absolutamente uma reação imunológica contra aquele novo ser? Você não, por quê? Graças à progesterona, que vai fazer imunossupressão local. E esse embrião, depois esse feto, ele vai ficar submerso dentro d'água, que é o líquido amniótico. E com isso, o que vai acontecer? Ele submerso dentro desse líquido amniótico, tá? Ele não vai se afogar. Por quê? Porque ele vai ser nutrido e oxigenado pela placenta. Tá? Então, a gravidez é um momento mágico, sim. E o estrogênio? Estrogênio, a gente tem 3 tipos de estrogênio: estriol, estroma e estradiol. Mas o estrogênio da gravidez é o estriol. Tá? É a maior parte do estrogênio placentário, é o estriol.
ele é produzido por determinados metabolismos, né? E a sua produção aumenta em 1000 vezes durante o período da gravidez. Então, qual é a função desse estrogênio? Então, ele vai promover a liberação do colesterol para a síntese da progesterona. E ele vai estimular quem? Ele vai estimular o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Olha só, ele estimula o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se houver qualquer substância que haja nesse sistema aí, não pode ser usado durante o período da gravidez. Vai ser nossa segunda aula hoje. Tá? Induz também a vasodilatação. Então, você tem um hormônio, o CRH, um potente vasodilatador, você tem o estrogênio, que é um potente vasodilatador também, e, pura e simplesmente, ele age no sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele vai agir o quê? Puxando cloreto de sódio. Se ele puxa o sódio, a água vai atrás. Então, a grávida vai ser hemodiluída. À custa do quê? À custa da influência desses hormônios. Ele é vasodilatador, tá? Mas ele também tem essa função, principalmente de quê? De captar água, porque você vai dilatar e vai captar água. Então, a grávida estará totalmente bebida de água, as suas articulações estarão um pouco mais frouxas do que uma mulher não grávida, tá? O seu canal vaginal vai estar entumecido, enfim, isso aí é importante para o momento do parto, principalmente, tá? E ele vai influir na síntese proteica plasmática, que é importante para no metabolismo proteico, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, o que vai ocorrer com essas modificações hormonais? Aonde ele vai agir? Tá? Ele vai agir em todo o corpo do paciente. Vai agir nas articulações, sistema cardíaco, sistema digestivo, sistema urinário, ele vai agir em membros inferiores, enfim, ele vai agir em toda essa paciente. Tá? Então, primeira coisa, no canal vaginal, o que vai acontecer? Ele vai haver uma tumefação, tá? E um amolecimento, e o canal vaginal vai ficar com uma coloração escura. Esta coloração escura é um sinal, tá? É um sinal de Kluge, sinal de Jacquemier. A gente vai ver isso na próxima aula com o professor Caetano, tá? Então, e no útero? No útero você vai ter um amolecimento no local da implantação do ovo, tá? Diminuição da consistência e do tônus, é o sinal, que é um sinal de Egger. Vai haver um sinal de Piscasex, vocês vão aprender também, que é uma anomalia que o útero vai ficar diferenciado, tá? Ele vai ficar abaulado aonde vai implantar. Vai ter um sinal de Nobile-Boudin, é onde o útero vai ficar globoso, vai ocupar todo o fundo de saco. Ele vai fazer uma antiversiflexão, ele vai ficar para frente, tá? E depois o útero vai ficar cilíndrico a partir da 20ª semana de gestação, no 5º mês de gravidez, 20ª semana de gestação. Então, isso é importante e fundamental. E aqui é mostrando as fibras uterinas, tá? Na paciente não grávida, e aqui ela vai ficando diferenciado a partir do momento que o útero vai crescendo gradativamente durante a gestação. Então, o que vai acontecer com o nosso miométrio? O miométrio vai haver uma hipertrofia e hiperplasia das células musculares. Vai ter um aumento do tecido conectivo de células musculares. Tá? O endométrio ele tem aproximadamente 7 a 12 milímetros na paciente não grávida. Tá? Quando ela chega na 16ª, na 20ª semana, este endométrio ele fica basicamente em torno de 25 milímetros, tá? E a termo em torno de aproximadamente 10 milímetros. E o colo uterino? O colo uterino ele vai ser dividido entre o orifício interno cervical, que é o orifício que nós chamamos orifício interno obstétrico, tá? E o orifício externo do canal cervical.
Então, o colo uterino vai ficar aqui assim, tá? Aqui é o orifício externo e aqui é o orifício interno. Então, a partir do momento que o paciente entra em trabalho de parto, isso aqui vai haver a dilatação. O colo uterino ele é extremamente mais amolecido do que uma paciente não grávida, tá? Então, como é que a gente aprende isso? Através de exame físico, através do toque vaginal. Quando você toca uma paciente não grávida, a sensação é que você está tocando o nariz, tá? Quando você toca uma paciente grávida, o colo uterino tem quando você está tocando um lábio, né? Então, um toque vaginal, se você sentir o colo como se estivesse tocando o nariz, aí você fala assim, essa provavelmente não é gravidez. Mas você toca amolecido, e pá, essa paciente pode estar grávida, tá? É óbvio que hoje, com a nossa tecnologia, com os exames laboratoriais, você vai detectar gravidez muito mais precoce. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a capacidade de fazer um exame físico e, neste exame físico, a gente dizer, não, essa paciente está grávida, tá? Porque, muitas das vezes, você pode estar em determinados locais onde você não tem como saber, através da tecnologia, que é a ultrassonografia, que é a dosagem de beta-HCG, se esse paciente está grávido ou não. E aí você vai através do exame físico, através dos sinais de probabilidade, dos sinais de certeza de gravidez, tá? Então, o colo uterino vai ficar amolecido, ele vai se posicionar posteriormente, tá? Ele vai ficar para baixo, porque o útero vai estar em antiverso flexão, então ele vai ficar para baixo, e quando a cabeça insinua, ele vai centralizar, ele está aqui. Quando a cabeça vai descer na hora do parto, ele vai fazer isso aqui, tá? O canal cervical, ele vai ser obliterado por um tampão mucoso, tá? Esse tampão mucoso é um tampão que a gente fala o tampão de progesterona, né? Da segunda fase do ciclo menstrual. Então, como vai ter grande quantidade de progesterona, vai formar um tampão mucoso. E esse tampão mucoso, muitas das vezes, vai saindo gradativamente no final da gestação. E, muitas das vezes, o leigo diz que é o sinal do parto, tá? E é realmente o sinal do parto, mas não quer dizer que vai nascer agora. É o sinal do parto. Então, isso é importante, porque o paciente vai chegar para você e vai dizer, olha só, sinal do parto, vai tá perdendo um catarrinho. Isso aí é normal, né? Então, é só explicar para o paciente que isso pode ocorrer até uma semana antes do parto, tá? E aqui é mostrando uma paciente não grávida, tá? Aqui nós temos uma paciente não grávida, onde você tem o orifício interno anatômico, o orifício interno histológico, tá? E aqui o orifício externo. É neste local aqui que a gente escolhe o exame corpocitológico. E aqui já é a paciente grávida, tá? O orifício externo obstétrico, o colo uterino e o orifício interno obstétrico. Então, esse colo aqui vai dilatar. E aqui é chamado segmento inferior. Qual é a finalidade desse segmento inferior? É onde você faz a incisão da operação cesariana. É no segmento inferior do útero, bem próximo, tá, ao colo uterino, né? Então, isso aí é uma cesariana segmentar a Kerr. Foi ele que bolou isso e depois surgiu a incisão transversal de Fanny Steele e, com isso, a cesariana virou uma cirurgia altamente estética, porque é uma incisão de 12 centímetros, tá? Onde a cicatrização, na grande maioria das mulheres, é muito boa, tá? E você faz uma incisão no segmento inferior, onde esse segmento inferior depois é suturado, e aí esse paciente poderá ter até um parto normal depois, se assim houver indicação. Então, isso aqui é o tampão mucoso, é a perda do tampão mucoso, tá? Então, no momento em que o paciente entra, começa o colo a dilatar um pouquinho, esse tampão mucoso vai saindo, isso é o sinal do parto, tá? E outras modificações também que a gente tem são as modificações da cabeça, do pescoço, da postura e da marcha, tá? Então, vai haver modificação. E essas modificações
na postura e na marcha, podem, muitas vezes, levar o paciente a determinados tipos de queixa. Então, o paciente vai se queixar, né? Porque vai ter uma modificação de toda a sua coluna vertebral, e isso pode levar a lombalgias. Tá? Em relação à cabeça e o pescoço, o que vai acontecer? Vai haver crescimento de cabelo mais na testa, que é chamado de lanugem, tá? Que tem um sinal, que é o sinal de Halban, que o paciente começa a crescer cabelo na testa. E no pescoço? No pescoço, graças a grandes alterações hormonais, tá? Você pode ter um leve aumento da tireoide. Então, quando você vai fazer um exame físico, por isso que eu falei que é importante isso, porque quando um clínico vai examinar uma grávida, ele vai se assustar com algumas modificações. Então, por isso que ele tem que saber isso. Ele palpa aqui e fala, pô, sua tireoide está aumentada. Espera aí, está aumentada por quê? Ela está aumentada a custo de hormônios, que aumenta durante o período da gestação. Tá? Então, você vai palpar aqui e vai ver uma tireoide aumentada. Né? Então, isso é importante e fundamental também. Então, em relação à postura, o que a gente vai observar? A gente vai observar que vai haver um desvio do centro de gravidade para frente, tá? Uma lordose da coluna lombar, ampliação do polígono de sustentação, afastamento dos pés. E essa paciente vai apresentar uma marcha chamada marcha de ganso, que é chamado marcha ansenina. Tá? É assim, ela vai andar assim, ó, parecendo um ganso. Tá? Por quê? Porque veja bem aqui ela não está grávida, aqui ela está grávida. Olha só a modificação da sua coluna vertebral. Então, se alguém quiser saber, se algum rapaz aí quiser saber como é que é gravidez, é fácil. Gravidez a termo. Pega um botijão de gás, levanta ele, e aí o que você vai ter? Você vai jogar o seu polígono de sustentação para trás, tá? Você vai modificar a sua coluna e vai andar. Você não vai conseguir andar assim, com um botijão de gás cheio. Você vai andar assim, ó, tá? Então, é a marcha do ganso, a marcha ansenina, né? À custa dessa modificação da coluna lombar, e isso, muitas das vezes, o paciente vai se queixar. Está com uma queixa? Ah, estou com dor nas costas aqui, está me incomodando. Então, é absolutamente nos padrões de normalidade essa modificação. Tá? E aí, no exame físico. No exame físico, você vai ter o que de importante? Você vai ter o exame do tórax, o exame da mama, o exame do abdômen e o exame da face. Então, você vai ter esse exame, e esse exame vai demonstrar o quê? Essas modificações do organismo materno. Tá? No exame da mama, o que você vai observar? Você vai observar o quê? O que nós chamamos de auréola secundária e hiperpigmentação do mamilo. Tá? E aqui, infelizmente, pode aparecer estrias. As estrias são alterações do tecido conjuntivo. Então, essa paciente não se alimentou adequadamente. A alimentação dela não foi boa. E, com isso, vai ter esse esgarçamento desse tecido conjuntivo. A alimentação é fundamental durante o período da gestação, nós vamos ver isso no pré-natal. Tá? Mas essa hiperpigmentação do mamilo, isso aí vai acontecer com todas as pacientes. Tá? Então, tomar cuidado para não pegar muito sol aqui, porque pode depois ficar escuro para sempre. Tá? Linha nigra. Um abdômen de uma grávida, a linha nigra. Mostrando aqui essa linha nigra aqui é essa linha nigra, né? Epa. Essa linha nigra é hiperpigmentação. Também tomar muito cuidado com o sol, porque senão fica para sempre aqui, tá? Tubérculos de Montgomery, são esses tubérculozinhos aqui. Isso nada mais é do que hipertrofia das glândulas sebáceas, para auxiliar o quê? Para auxiliar a amamentação. Então, modificação do organismo materno, nutrir o ovo, oxigenar o ovo, preparar para o parto e puerpério. Puerpério é a amamentação.
Então, na amamentação, essas glândulas protegem, tá? Então, essa proteção ela é fundamental, tá? Para não houver o quê? Rachadura do mamilo. Ele protege esse mamilo, tá? Então, é muito importante isso. Máscara gravídica ou cloasma gravídico. Se você olha aqui, parece até uma lesão em asa de borboleta. Parece até uma lesão em asa de borboleta, mas não é. Não é lúpus, é cloasma, tá? Então, por isso que grávida não deve pegar muito sol, para não ter essas alterações. Obviamente, hoje, a mulher moderna, a mulher que tem um poder socioeconômico alto, ela, pura e simplesmente, pode estar nevando, que ela vai colocar um protetor solar sem, tá? Eu sei, porque eu tenho filha, só sai de casa com aquele protetor solar, né? Mesmo chovendo, mesmo nevando, vai botar lá um protetor solar. Por quê? Para não dar mancha, para não fazer mancha na pele. E quanto mais sol você pega, além de você ter problema de câncer de pele, você também vai ter o quê? Alterações de envelhecimento precoce. Então, essa moça provavelmente deixou de ser fotografada, é claro, ela é uma paciente que trabalha na roça, então ela recebe muito sol, e com isso forma essas máscaras gravídicas, esse cloasma gravídico, que vai ficar para sempre, não vai mudar, porque ela pegou muito sol, né? Então, essas são situações importantes. E quando a gente fala em relação ao sistema sanguíneo materno, então isso aí é uma coisa que é muito importante, porque vai estar correlacionado à interpretação de exames, tá? Então, pessoas têm hábito de interpretar exame de grávida com o paciente não grávido. Está errado, tá? Vai quebrar a cara, porque há alteração sanguínea. Primeiro, o que vai ocorrer durante a gestação? Você vai estar mandando o que para o feto? Além de oxigênio, nutrientes, tá? Então, você vai ter uma grande necessidade de ferro e ácido fólico durante a gestação. Então, ácido fólico, engravidou, começa a tomar ácido fólico. Seria até interessante, quando você pensar, não, eu estou com vontade de engravidar, parei minha contracepção hormonal, começa a tomar ácido fólico, tá? Porque ele vai ajudar na formação do quê? Do sistema nervoso central, tá? Vai haver um aumento de volume total das hemácias. Por quê? Porque vai ter necessidade de oxigenar o ovo. Vai haver uma leucocitose. Principalmente, essa leucocitose vai estar correlacionada aqui ao momento do trabalho de parto. Por quê? Porque quando a paciente entra em trabalho de parto, o colo uterino dilata. Se ele dilata, o meio externo vai ter contato com o meio interno. Então, ela tem como se defender. Então, você vai ter uma leucocitose até de 25 mil leucócitos, tá? Mas não tem desvio para a esquerda. Então, você tem que saber interpretar isso. Tem que tomar muito cuidado, tá? Hoje, o noviço, o médico novo, ele pega o exame e fica lá olhando a referência. Se ele fizer isso na gravidez, ele vai quebrar a cara, porque é diferente, tá? Então, você vai ter tendência à monocitose, basofilopenia e esonisofilopenia. Então, isso vai acontecer, tá? Diminuição de plaquetas. Até quantas plaquetas pode diminuir? Vai diminuir plaqueta, tá? Isso é normal, diminuição de plaquetas. Abaixo de 100 mil é preocupante. Ela tem alguma patologia, tá? Normalmente, ela fica entre 120 mil para cima, né? Diminuição das proteínas plasmáticas. Então, não há necessidade de você fazer dosagem de proteína plasmática durante a gestação, não é exame de rotina. Você só vai fazer dosagem de proteínas plasmáticas se a gravidez for patológica, tá? Tiver alguma patologia associada. E vai haver um aumento de lipídios totais. Então, não há necessidade de fazer, vamos fazer lipidograma. Aí vai dar aumentado, vamos passar um medicamento para paciente, vamos botar dieta. Nada disso. Isso é absolutamente dentro dos padrões de normalidade. Você tem que saber interpretar o exame, tá?
tem que saber interpretar exame de grávida, principalmente exame de sangue, que é um exame de rotina que você faz. Tá? O médico vai fazer, vamos fazer, está grávida, aí começa a pedir um monte de exame, aí pede proteína, aí está diminuído, o paciente está com diminuição de proteína, por quê? Aí pede lipidograma, tá? Não peça isso, porque vai estar alterado. Tá? Então, não há necessidade de solicitar isso. Né? Então, nas alterações hematológicas, você vai ter necessidade de ferro, através de sulfato, de 300 a 60 miligramas por dia, ácido fólico de 2 a 4 miligramas por dia, que ela vai utilizar. Tá? Você vai ter a custa do aumento do volume das hemácias, volume plaquetário vai estar diminuído, como já falei, aumento de fibrinogênio, vai ter aumento de fibrinogênio. Por quê? Porque a grávida tem que coagular mais rápido, porque no momento do parto ela tem um número X de sangue para perder. Ela vai perder 500 ml de sangue durante um parto normal e 1 litro durante uma operação cesariana. E ela tem que ter aumento de fibrinogênio para coagular mais rápido. Tá? Então, vai ter aumento dos fatores de coagulação, tá? Exceto o fator 11 e o fator 12. Aumento do VHS, é absolutamente normal ocorrer isso, e uma diminuição da resposta imunológica. As pessoas perguntam, essa diminuição da resposta imunológica pode estar relacionada a tendências a ter infecções pulmonares e infecções urinárias? Aí eu vou dizer para você, não é bem assim que a banda toca. Tá? A gente tem que parar, pensar e estudar isso, porque não é assim. A resposta imunológica está diminuída para evitar anticorpo contra o concepto. Então, infecção urinária e infecção pulmonar, eu vou mostrar daqui a pouquinho, ela está relacionada à modificação no organismo materno, tá? Modificação anatômica, não por baixa de imunidade. Tá? Não por baixa de imunidade. No metabolismo hidroeletrolítico, então, o que é importante? Retenção de líquido. Ela vai ter retenção de líquido. Por quê? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vai reter sódio, porque é onde a água, o sódio vai, a água vai atrás. Vai ter um novo nível de osmolaridade, o sangue vai e mais rápido. Vai ter redução da pressão oncótica. Se houver redução da pressão oncótica, ela vai perder água por terceiro espaço. Portanto, ela vai ter edema periférico. Tá? Então, ela vai ter redução da concentração de hemoglobina. Ela tem hemoglobina baixa porque ela é hemodiluída. Tá? Vai ter queda do hematócrito. Olha só como você vai interpretar o exame errado. Diminuição da concentração de albumina. Aumento do débito cardíaco, em 50% de aumento do débito cardíaco, e elevação do fluxo plasmático renal. Vai, pura e simplesmente, o rim funcionar e funcionar muito. Isso não quer dizer que ela vai urinar muito, não é isso. Ele vai funcionar muito. Ele vai ser muito requisitado durante o período da gestação. E ela vai o quê? Vai puxando água, puxando água, puxando água. Obviamente, vai formar urina, claro. E aquilo, o exame, o edema periférico, que eu já mencionei para vocês. Tá? Então, nesse sistema cardiovascular, você vai ter um aumento sanguíneo, tá? O volume sanguíneo vai estar aumentado, porque você vai estar vasodilatado, vai ter que ser preenchido. Débito cardíaco aumentado. Resistência periférica reduzida, vasodilatação. E com a placenta, você vai fazer um verdadeiro shunt arteriovenoso, isso vai diminuir mais a pressão arterial, vai ter a frequência cardíaca aumentada, porque você vai ter um aumento do débito cardíaco, você vai ter necessidade que o coração bata mais rápido. Tá? Então, a grávida, o coração bate mais rápido. Eu tinha um professor que, quando eu era estudante, ele sempre via examinar a grávida. E ele chegou para mim e falou assim, olha que macete interessante para você. Quando você vê que o pulso da grávida está muito rápido, está mais rápido, 20% mais rápido que uma paciente não grávida, isso é um bom sinal. Então, todas as modificações do organismo materno, quando ela ocorre, isso é bom sinal. Queda da pressão arterial, bate o coração mais rápido, o sangue vai fluir mais rápido, isso pode levar a alterações na ausculta cardíaca, vou mostrar daqui a pouquinho. Tá? Então, diminui a pressão arterial, frequência cardíaca aumentada, isso tudo está correlacionado a essa modificação. Né? Então, nesse sistema cardiovascular,
o útero vai crescendo, vai crescendo. Então, o que você vai ter? Vai ter elevação do diafragma. Então, você vai ter um desvio do ictus. O ictus desvia, né? Então, ele era numa determinada posição numa paciente não grávida e agora ele está desviado. Então, a gente tem que tomar uma certa precaução em relação na hora de palpar. Um sopro sistólico em pequena intensidade, por quê? Por causa da velocidade do sangue. Aí você vai lá escutar, aí está com sopro, é patológico. Não, sopro sistólico. Em pequena intensidade, ele é fisiológico na gravidez. Não estou dizendo diastólico, estou dizendo sistólico. Tá? Ela pode apresentar muita extrasístole. Também é normal apresentar extrasístole. Está correlacionado com essas modificações. Então, quando você vai partir para o exame físico, o que você vai ver? Vai ver que a paciente é vasodilatada, portanto, a pressão arterial dela vai estar menor. Tá? Você vai ter um aumento da área cardíaca, porque ela vai ter, o coração vai ter que ter um aumento do batimento, vai aumentar, vai ter esse aumento. Tá? A ausculta, você pode ver um sopro, pode ter B3, pode ter B1, é fisiológico, desdobramento, tá? E o débito cardíaco aumenta de 40% até 50%. Vai depender, durante o trabalho de parto, aumenta e muito. E aqui mostrando o volume plasmático, ele aumenta, o volume sanguíneo aumenta e a massa eritrocitária aumenta, mas ela é hemodiluída, portanto, o hemograma e a hemoglobina estarão abaixo de uma paciente não grávida. Isso aí é absolutamente dentro dos padrões de normalidade. E aqui é o débito cardíaco, né? Então, o débito cardíaco na gestante, não gestante, na 20ª e 24ª semana, aumenta significativamente entre 28 e 32 semanas, depois dá uma certa queda no final da gestação, porque ela está se adaptando bem, ela entra na fase de início de trabalho de parto, ela entra na fase ativa do trabalho de parto, você pode ver que vai aumentando, no momento que ela vai expulsar o feto, aumenta muito, e a partir do momento em que sai o feto, ela vai descomprimir a veia cava inferior, e aí ela vai ter um grande aumento do débito cardíaco. Tá? Então, pacientes cardiopatas são pacientes altamente preocupantes, porque após a saída do concepto, vai haver um grande aumento do débito cardíaco, podendo levar à morte súbita no ciclo grávido puerperal. Tá? É umas situações altamente complicadas, cardiopatas na gravidez, cardiopatia na gravidez. Né? E na modificação do organismo materno, temos o sistema urinário. Então, você vai ter alterações anatômicas. O uretere fica muito dilatado. Tá? Então, ele vai ficar com uma hipotonia, principalmente nos ureteres pélvicos e renais. Né? Você vai ter uma compressão mecânica. Essa compressão mecânica vai diminuir a descida da urina. Ela vai ficar... Essa descida da urina ela vai ficar, muitas das vezes, com uma certa retenção nesses ureteres. E aí, depois, ele vai para a bexiga. A bexiga tem modificação do epitélio da bexiga. E esse epitélio da bexiga modifica de tal forma que ele se propicia a infecções por Escherichia coli. Então, uma coisa muito frequente é a infecção urinária na gravidez. Primeiro, que a uretra da mulher é curta, tá? E depois que ela modifica totalmente o quê? O seu tecido da bexiga. Né? Então, isso leva, tá, à propensão de infecções urinárias, muitas das vezes até de repetição. Quando você vai no internato, lá no CIS, você vai ver uma grande quantidade de pacientes internadas com infecção urinária. Né? Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer, então tem que a grávida tomar um certo cuidado em relação a isso. Né? Então, você vai ter aquele aumento da taxa de filtração glomerular, o aumento da depuração de creatinina, a paciente vai eliminar açúcar pela urina, quer dizer, ela já tem o epitélio da bexiga modificado, ainda tem açúcar, tudo meio de cultura de germe, por isso que ela vai ter esse problema, tá? E perde proteína também. Ela vai perder proteína pela urina. Não em grandes quantidades, mas ela perde proteína. Até 290 é considerado absolutamente normal.
Acima de 300 já é patológico. Ela está com lesão, né, do endotélio, endotelite glomerular capilar. Então, é patológico isso. Mas ela vai eliminar proteína. Então, ela tem proteína, tem açúcar, ela tem diminuição, desculpa, o ureter está dilatado, então isso vai propiciar infecções. Ela tem uretra curta, a mulher tem mais tendência a ter infecção urinária e na gravidez ainda mais tem tendência a ter infecção urinária. Tá? Então, vai ter a dilatação do ureter, principalmente do direito, pode fazer bacteriúria assintomática, por isso que você, durante o período pré-natal, vocês vão ver isso, você vai pedir EAS, cultura e antibiograma pelo menos 3 vezes durante o pré-natal, para você pegar a bacteriúria assintomática, porque se você pega, ela tem bacteriúria assintomática, isso pode levar à liberação de substâncias que fazem com que o útero contraia. Tá? Libera a prostaglandina e isso vai fazer o útero contrair. Né? Todo o processo infeccioso leva à liberação de prostaglandina. Né? Aumento da filtração glomerular e maior absorção de sódio, a gente já viu isso também. O sistema... Eita. O sistema respiratório. Então, o que você vai ter? Você vai ter um aumento do ângulo subcostal, elevação do diafragma e a respiração predominantemente diafragmática. Então, quando você olha para a grávida, você vê que ela fica puxando o ar o tempo todo. Tá? Isso aí é fisiológico. É fisiológico. Tá? Porém, ela tem a capacidade vital preservada, mas ela tem um aumento do volume minuto, a frequência respiratória se altera, porque ela vai ficar puxando o ar, e o espaço morto não se altera. Tá? Então, isso que ocorre com essa grávida. Então, nesse aparelho respiratório, acréscimo da ventilação pulmonar, vai ter uma redução da capacidade funcional, residual e do volume, aumento do volume corrente, redução da PCO2 e aumento da PO2, porque ela vai o tempo todo estar respirando. Tá? Ela tem essa necessidade de respirar. Tá? Então, aqui é mostrando uma mulher não grávida e uma mulher grávida. E eu tive um paciente com uma suspeita de... tivemos um paciente com uma suspeita de pneumonia, radiografou, aí eu peguei uma mulher não grávida e depois eu peguei uma mulher grávida, tá? Obviamente protegendo o seu abdômen com chumbo, né? Para você ver a diferença de o coração maior, mudança do ictus, tá? Então, como vocês podem ver, a grande diferença. E também, infelizmente, um raio-x sem necessidade, porque essa paciente não tinha pneumonia, podia ter resolvido isso pela clínica, mas ilustrou a nossa aula. Tá? No sistema digestivo. Então, o que vai acontecer no seu sistema digestivo? No seu sistema digestivo, esse paciente vai apresentar o quê? Náuseas e vômitos. Ah, por que vai apresentar náuseas e vômitos? Bem, alguns dizem que é à custa de uma hipotonia gástrica. O estômago ele vai ter uma dificuldade para esvaziar. Outros dizem que ela tem cialorreia, ela tem muita formação de quê? De saliva, então ela engole muita saliva. Tá? Ela vai ter uma hiperemia e edema de gengiva. Isso é normal ter isso. Não tem nada a ver com cárie. Tá? Placa bacteriana que é perigoso, mas essa hiperemia de gengiva não tem problema nenhum. Então, essas náuseas e vômitos estão relacionados principalmente na fase embrionária, tá? Que até 7 semanas de gestação, a paciente tem tendência a vomitar. Né? Então, isso é interessante, porque ela fica enjoada. De quê? Ela não fica enjoada. Quando ela fuma, ela não deve fumar, eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula. Quando ela fuma, ela não se sente bem. Quando ela faz uso de bebida alcoólica, ela não se sente bem, ela não consegue comer determinados tipos de alimento. Isso é interessante. Por quê? Porque o embrião está se formando. Então, para não haver
haver teratogenicidade. Deve ser por causa disso que ocorre essas náuseas e vômitos, mas é também pela essa hipotonia. Ela parece que quando ela come, ela custa esvaziar o seu estômago. Então, a grávida é sempre considerado pelos anestesistas como um paciente que está de estômago cheio, mesmo se ela estiver em jejum. Por quê? Porque ela engole saliva, engole saliva, engole saliva, isso dá um enjoo brutal. E aí a gente pergunta, a grávida está com náuseas e vômitos, né? Então, como é que a gente vai tratar isso? Vamos lá, aí vem as indústrias farmacêuticas, não, toma esse remédio, esse antiemético, esse aquele, esse aqui. Nada disso, nada disso. Ela vai acordar de manhã cedo, se ela estiver nauseada, tá? Se ela estiver enjoada, ela tem hipersalivação. Sabe o que ela vai fazer? Está escrito no livro Williams. Come um biscoito creme cracker. Pega um biscoito creme cracker, acorda de manhã cedo, pega um biscoito creme cracker e coloca na boca. Como ela tem hipersalivação, o que vai acontecer? Vai ser fácil ela mastigar um biscoito creme cracker. Se uma pessoa não grávida acorda de manhã cedo, tá? Acorda de manhã, pega um biscoito creme cracker e coloca na boca, você vai ficar mastigando ele o dia inteiro. Tá? A grávida não. Você coloca um biscoito creme cracker na boca e vai mastigando, hipersalivação, ela vai se sentir melhor, e aí ela vai comer o quê? Mais vezes com espaços curtos. Nada de grandes, assim, café da manhã, não sei o quê, almoço, janta. Não, vai comendo gradativamente durante o dia. Por quê? Porque ela tem dificuldade de esvaziamento gástrico, né? Então, ela vai comer pouca coisa em várias etapas. Tá? Isso é importante e fundamental para essa mulher. Né? E vai melhorar essas náuseas e vômitos. Caso não melhore, se ela continuar vomitando, isso chama-se hiperêmese gravídica. Vômitos incoercíveis da gravidez. Isso ocorre principalmente em pacientes que são caucasiana, primípara e até 7 semanas de gestação. Fora isso, é outra coisa. Tá? Então, hoje, raramente, você vai ver uma hiperêmese gravídica. Eu estava dando aula para os residentes, eles tinham que apresentar casos de patologias obstétricas. Aí teve o caso de hiperêmese gravídica, e aí eu cheguei, elas fizeram uma apresentação, muito, muito, muito bonita apresentação, e eu falei, vocês, durante um ano, quantos casos vocês tiveram? Tivemos 5 casos, numa maternidade que tem 24 partos por dia. Tá? Você calcula, multiplica por 360 dias, você vai ver quantos partos teve. Tá? Fora as internações por outras patologias. Então, aí eu falei, olha só, teve 5 casos. Desses 5 casos, só um era primípara, 7 semanas de gestação. O resto não é hiperêmese gravídica. É outra coisa. Tá? Verifica isso direitinho. Dá uma checada, porque não é tão assim fácil, não. Né? Não é tão fácil. Então, Professor, oi, fala. é até 7 semanas de gestação ou pode passar das 7 semanas? Olha, normalmente até 7 semanas, mas às vezes passa. Eu tive paciente que vomitou a gravidez inteira, tá? Mas não é hiperêmese gravídica, eu tenho que pesquisar outra coisa, tá? Gastrite, diverticulite, pancreatite, colicistite, tá? Eu tive um caso que foi um dos casos mais problemáticos na minha vida. Eu fui o 5º médico que ela procurou. E eu, sendo na época professor, eu achei que eu era o bambambam da história, né? E falei, deixa comigo, resolvo. Ela estava com 26 semanas de gestação e ela não parava de vomitar. E ninguém acertava. E aí eu falei, não, eu vou consertar, eu sou professor, eu vou consertar. Consertei, não consertei. Aí o que eu fiz? Eu saí atirando para tudo quanto foi lado. Aí, quando eu atirei para o negócio para tudo quanto foi lado, apareceu lá uma milase aumentada, algumas proteínas alteradas, não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer um ultrassom. Fizeram um ultrassom, era pedra na vesícula. Olha só. Atirei no que não vi e acertei. Pedra na vesícula. Ela foi operada, inclusive, na gravidez.
né? Então, isso significa o quê? Que normalmente é 7 semanas. Algumas pode passar um pouquinho? Pode, medicina não é sempre nem nunca, tá? Mas o diagnóstico tem que ser feito até 7 semanas de gestação, né? Os pacientes, não só de poder socioeconômico, mas também outros pacientes, tipo de paciente, comem muita coisa, muita porcaria, entre aspas, né? Come fora de casa, isso pode ser intoxicação alimentar. Aí ela vomita, tá? Pode ser intoxicação alimentar. Eu tenho um caso na minha vida, né? Onde eu fui a um restaurante com a minha esposa, ela estava grávida de 28, 30 semanas de gestação, ela resolveu comer 6 pastéis, tá? 6 pastéis. O que aconteceu? Hipotonia gástrica, aquele pastel ficou na barriga dela lá, no estômago, ela sentiu mal, vomitou tudo. Não era hiperêmese gravídica, né? Ela comeu demais. Não podia ter comido 6 pastéis. Eu falei, não come, vai passar mal. Ah, tá jogando praga em mim. Eu falei, não come que você passa mal. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem muita gente que come comida condimentada, pode vomitar, come fora de casa, pode. A gente não sabe se aquele feijão que está lá no buffet, aquele feijão foi e voltou, não sei quanto tempo, aquele arroz, a gente não sabe, aquele molho, a gente não sabe. Então, normalmente, a gente tem que pensar mais no que é o normal. Tá? Se for 7 semanas, primípara, caucasiana, tudo bem. Tá? Pode ser hiperêmese gravídica. E se não melhorar, você vai pesquisar outra coisa. Até tumor cerebral. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Porque eu acho que é isso que é importante, a gente passar essas informações para vocês. Depois eu tive 3 casos de vômitos de gravidez com paciente com mais de 7 semanas. E aí eu falei que era problema de vesícula. Falei, não, isso aí é uma colicistite. Tá? Aí um gastroenterologista falou, não, isso é hiperêmese gravídica. Eu falei, não, é colicistite. Aí ele falou, quer saber mais do que eu? Eu falei, não quero saber mais do que você, mas é que a colicistite é. Vai para ultrassom. Os 3 foram para ultrassom, deu lama na vesícula. Tá? Por quê? Porque eu quebrei a cara num. Quando a gente erra uma vez, a gente não erra mais. Tá? E ele ficou até chateado comigo, ficou sem falar comigo, não tenho culpa. Tá? Porque eu falei que não era. Não é. Não adianta que não é. Procura outra coisa. E pode procurar o que tu acha. Aí, normalmente, é intoxicação alimentar. Tá? Intoxicação alimentar. A gente se come muita coisa na rua. Tá? Então, é isso que é importante. Tá respondido essa pergunta? Está com o microfone aberto? Tá. Vamos lá, vamos continuar. Ô, professor, Pois não. mas qual que é a diferença desses vômitos, tipo, da hipotonia gástrica e da hiperêmese gravídica? Qual que vai ser a A diferença? hiperêmese gravídica são vômitos incoercíveis. Ela vomita, ela engole a saliva e vomita. Engole saliva e vomita, tá? Ela não para de vomitar. E ela fica o tempo todo, é clássico. Você entra numa enfermaria que tem uma paciente com hiperêmese gravídica, ela tem um balde do lado, ela fica cuspindo o tempo todo. Cospe e vomita. Tá? Então, dizem que pode ser do hormônio beta-HCG, porque se tiver muito aumentado, tem uma patologia que aumenta, que é mola, tá? Ela vomita muito também. Tá entendendo? Então, pode ser que seja. Pode ser psicológico, né? Tem até no livro do professor Rezende, em alguns outros livros também, dizendo que psicologicamente essa pessoa está sendo influenciada e está tentando, entre aspas, vomitar a criança. Tá? Se você interromper a gestação, para de vomitar. Óbvio, se interromper a gestação, você tira todos os hormônios dela. Então, algum hormônio pode influenciar também. Então, quando ela é grávida pela primeira vez, aí ela pode ter esse tipo de problema. Tá? Tá bom, entendi. Obrigado. Então, no aparelho digestivo, constipação. Por quê? Absorve água. Quem absorve água? O intestino absorve água. Então, ela vai ter fezes ressecadas. Então, a grávida tem que beber muita água. A grávida tem que ter uma garrafinha de água. Tá? Quando ela for para o pré-natal, está lá a garrafinha de água e bebendo água, bebendo água. Ela tem que beber muita água. Né? Melhor coisa é beber água. Então, ela tem predisposição a patologias biliares, principalmente lama na vesícula. Fica preguiçosa. A vesícula fica preguiçosa. Tá? Então, no aparelho digestivo, quando você for fazer o exame físico, você vai ver que ela pode ter náuseas e vômitos, o esvaziamento gástrico vai estar alterado, vai ter constipação, pirose, porque abre... mas você falou que tem uma hipocloridria. Tem, mas ainda bem, né? Porque
abre o cardio e abre o piloro. Você abre o cardio, ela tem refluxo, vai fazer uma esofagite, e não acontece isso. Mas ela, quando abre, o pouco que vem, ela vai ter essa azia, tá? Esse mal-estar, né? Essa pirose, ela vai ficar o tempo todo se queixando disso. É uma queixa muito comum isso. Então, só vai tratar se o negócio ela não estiver suportando mesmo. Caso contrário, é uma alimentação fracionada, tá? Então, na vesícula, é a litíase. O aparelho locomotor, o que a gente tem de importante aqui? Varizes e edema. Então, são situações em que a paciente tem essa modificação dessa pressão oncótica, então ela perde água para o terceiro espaço. E ela é vasodilatada, então ela pode ter problema de variz, tá? E edema. Então, aqui um edema de gravidez, né? Edema bem acentuado, né? Então, a paciente está com uma perna bem acentuada aí, um edema bem acentuado aí, relacionado a essa gravidez, tá? Aqui é a presença de um enxante arteriovenoso. Isso aqui é cirúrgico, tá? Aqui está cheio de varizes. Definição de variz é tortuosidade permanente do vaso. Essa é a definição de variz. Na grávida, não. Na grávida, ela aparece, vai depois some. Muitas das vezes, o paciente, na primeira gravidez, faz um monte de variz, depois ela melhora, tá? Mas algumas ficam. Isso aqui é uma patologia, que já é patológico, né? Olha só, quantidade de variz aqui nessa grávida, né? Quantidade de variz muito grande, porque ela tem essa tendência aqui, né? Algumas aqui pode ser até patológica, às vezes não some mais, né? Aqui tem um shunt arteriovenoso, à custa da gravidez, na parte posterior da coxa. Então, isso pode acontecer. E aí o metabolismo... Oi, fala. A grávida ela também modifica o formato do nariz. Também é pelo edema ou é outra causa? Pelo edema. A gente até brinca dizendo que a grávida fica com o nariz batatinha, tá? Então, quando ela fica... Eu vejo o rosto da grávida, se ela tiver aquele nariz batatinha, eu falei, você vai ter filho, tá? Porque o nariz dela fica totalmente edemaciado. A mão fica edemaciada, tá? Às vezes tem que tomar muito cuidado quem usa essas argolas no dedo aí, esses montes de anéis, tá? Aliança, às vezes fica presa, tem que serrar depois, tá? Então tem que tomar cuidado, né? Eu falo para a grávida, não coloca nada não, porque se você fizer edema, vai ficar complicado. Apesar que edema de face, está com muito edema de face e edema de mão muito acentuado, isso pode ser um patológico, tá? De membro inferior, não. Todas vão ter edema de membro inferior. A grande maioria vai ter. Principalmente no final do dia, tá? Porque ela fica bípede, fica andando para cá, andando para lá. Depois, no final do dia, ela está com a perna inchada, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, não precisamos ficar preocupados com isso, não. Se ela tiver edema, proteinúria e hipertensão, aí sim. Mais hipertensão e proteinúria. O edema, quase todas vão ter, né? E vão ficar com aquele nariz batatudo. Mas é absolutamente dentro dos padrões de normalidade, desde que não tenha alteração de pressão arterial. Grávida tem pressão arterial baixa, bem baixa mesmo. Por isso que ela desmaia. Porque ela está sentada, ela levanta, lipotímia, apaga, cai. Tá? Isso é normal acontecer também. Então, você pede sempre para ela levantar devagar, não fazer nenhum esforço, que ela pode ter um mal súbito e queda da própria altura, e você imagina uma grávida com aquela barriga, com aquela alteração de coluna, e chegar no pré-natal de cadeira de roda com a perna engessada. E como ela tem alterações de fator de coagulação, ela tem uma tendência a ter trombose. Então, se ela engessar a perna, ela vai ter que tomar anticoagulante. Tá? Então, esse é um grande problema que a gente tem, né? Então, nariz batatinha é normal. Não tem problema nenhum. Eu até brinco com as pacientes, né? Apesar que hoje a gente não pode brincar muito, porque tudo é politicamente incorreto. Mas mesmo assim eu brinco. O paciente chega com o nariz batatudo, eu falo, tá com o nariz batatinha, vai nascer seu filho. E realmente nasce mesmo. Está na época que não fica com o nariz batatudo, que a criança está para nascer, está com gravidez a termo. A gente vai ver isso lá no ambulatório, os narizes batatinha, tá?
Mais alguma dúvida? Obrigada, professor. Tá. E aí, nós temos aqui os metabolismos, né, também, que é importante os metabolismos. Então, o primeiro metabolismo é o metabolismo do glicídio. Então, o que vai acontecer? São chamados os hormônios contra-insulínicos, né? Então, vai ter um aumento da resistência à insulina, cerca de 40% a 50% no final do segundo trimestre da gravidez. Então, isso é o efeito diabetogênico desses hormônios contra-insulínicos. Quem são os hormônios contra-insulínicos? O hormônio lactogênio placentário, aquilo que eu falei lá no começo. Tá? Ele é um dos principais hormônios. Né? Então, eu deixei isso para o final para a gente relembrar lá dos hormônios também. Então, ele é um hormônio contra-insulínico. Tem outros, estrogênio, progesterona, cortisol. Qual é o objetivo? O objetivo ele é preservar a glicose à custa dos lipídios. Então, a mulher vai utilizar lipídio, tá? E todo o açúcar vai passar para o feto, como sendo o quê? Como uma difusão facilitada. Então, se ela tem muito açúcar no sangue, ela vai passar tudo para o feto. E o que vai acontecer? Ele vai metabolizar em quê? Em gordura. E aí ele vai crescer, vai ficar crescer, vai ficar crescer, vai virar macrossômico. Né? Por isso que a alimentação tem que ser balanceada. A grávida não pode ganhar muito peso. Vamos ver isso no pré-natal. Ela pode ganhar basicamente de 10 a 12 quilos no máximo. Ah, ela pode perder peso? Não pode perder peso, porque ela já vai perder peso no início da gestação, por causa que ela não vai conseguir comer direito. Né? E depois ela vai ganhar peso. Não precisa, muitas das vezes, ganhar muito peso. Eu conheço grávida que ganhou 500 gramas, mas ganhou. Grávida que ganhou 1 quilo, mas ganhou. Tá? Ela ganha. Eu tive uma grávida de 102 quilos. Aí ela falou assim, eu vou ganhar, eu posso ganhar 12 quilos? Olha, seria interessante a gente vai para o nutricionista, nós vamos fazer uma boa alimentação para você. Ela chegou em 103 quilos e 500 gramas no final de 40 semanas e teve um feto de 3 quilos e 900 gramas, para você ver só. Ou seja, ela seguiu a risca, mas ela não perdeu peso. Tá? Então, esse objetivo é preservar a glicose à custa dos lipídios. Então, é um suprimento interrupto de glicose para o feto. E aí o professor Rezende, ele dizia o seguinte, o feto é um parasito verdadeiro. Né? Meu chefe falava isso, o feto é um parasito verdadeiro. Aí eu falei, realmente, professor, o feto é um parasito verdadeiro, né? Mas depois ele parasita a mãe 6 meses, né? Amamentando, e depois, quando ele for fazer faculdade de medicina, ele vai parasitar o pai e a mãe durante 25 anos. Né? Então, realmente um parasito verdadeiro mesmo. Eu sempre gosto de falar isso. Né? Eu sei, eu tenho filhos estudantes de medicina, eu tenho filha médica, e ela é médica, mas ela continua parasitando o pai. Tá? Aí, então, ele é um parasito verdadeiro. Ele é o quê? Ele é pura e simplesmente açúcar para o feto. E se a mãe não tem açúcar? Passa para o feto. Então isso também pode ser uma causa da hiperêmese gravídica? Pode. Por quê? Hipoglicemia, de jejum. Você fica tanto tempo sem comer, porque você está dormindo, você dorme normalmente 8 horas, tem gente que dorme 12, grávida gosta de dormir, tá? Então, simplesmente você vai passando açúcar para o concepto o tempo todo, vai passando, e você vai ficando com hipoglicemia, tá? Que é uma coisa fisiológica. No metabolismo dos lipídios, você vai ter acúmulo de lipídio. Aonde? Na região aonde a mulher engorda, no culote, na nádica, na perna. Tá? Uma hiperlipidemia gestacional, eu já falei isso que é normal, e ácidos graxos essenciais. Então, isso é importante. Então, nesse metabolismo do lipídio, o que a gente tem? A gente tem que a placenta é impermeável aos lipídios, exceto aos ácidos graxos livres e aos corpos cetônicos. Então, as alterações principais metabólicas acúmulo de tecido adiposo materno, 2/3 iniciais da gestação, em cerca de 4 quilos. Olha só como é que ela ganha peso.
tá? E 1/3 no final da gestação. Vai ter uma atividade lipolítica intensa, tá? Com liberação de ácidos graxos livres e glicerol, com produção de corpos cetônicos e triglicerídeos. Por isso que ela faz a hiperlipidemia materna. Os corpos cetônicos cruzam a placenta com facilidade. Os ácidos graxos e os corpos cetônicos vão ser utilizados pela grávida como combustível, preservando a glicose para o feto. Tá? Nesse metabolismo dos lipídios, os ácidos graxos essenciais, os lipídios que não podem ser sintetizados pelo organismo devem ter vindo de alimentação. Então, é fundamental você se alimentar bem. Você precisa de ômega 3 e ômega 6. Né? O ômega 3 ele é vital para o desenvolvimento do cérebro e da retina fetal no 3º trimestre. Qual é a fonte de ômega 3? Peixes gordurosos de água fria, salmão, atum, truta, sardinha, que é mais em conta, né, para pessoas com poder socioeconômico baixo, já que salmão e atum é um pouquinho mais caro. Óleo de linhaça, né, saiu errado ali, granola, nozes e rúculas. Tudo isso é ômega 3. Né? E aí você tem a avaliação laboratorial. Então, quando você vai observar um exame laboratorial de um paciente, você tem que tomar um certo cuidado. Cuidado como? Cuidado para você não provocar um erro. Né? Então, o que você muitas das vezes observa? Você vai examinar um paciente grávido. Você olha para ela, ela está taquipneica. Você ausculta o coração, sopro sistólico. Você vai lá e vê edema de membro inferior. É cardiopata? Não, ela é grávida. Tem edema de membro inferior, tem sopro e é taquipneica. Tá? Palpa tiroide, está aumentado. Está aumentado, é normal aumentar na gravidez. Tá? Então, é fundamental isso. Mede a pressão arterial. 80 por 40 milímetros de mercúrio. Eita, vamos, bota sal debaixo da língua, dá adrenalina para ela. Não, está errado. Ela é normal, ela se adapta bem a isso. Tá? Mulher tem pressão arterial mais baixa porque tem estrogênio. Tem muito estrogênio, então a pressão dela é mais baixa. Tá? Então, não se preocupa com isso. Ela tem pressão baixa, não se preocupa. O que nós temos que se preocupar é com pressão alta. Pressão baixa, não. Não tem problema nenhum. Ah, estou com pressão muito baixa, bota sal debaixo da língua. Não, senta, respira fundo, e daqui a pouco vai melhorar. É absolutamente normal isso. Tá? Não se preocupe. E uma outra coisa importante. Vocês que vão lá para o pré-natal, vão lá para o ambulatório. Quem mede pressão arterial e pesa o paciente é a enfermeira. Mas vocês também têm que medir pressão arterial no paciente. Vocês têm que examinar o paciente como um todo. Vocês têm que medir pressão arterial, tem que auscultar o coração, tem que auscultar o pulmão, tá? Não precisa fazer uma anamnese de clínica médica, não. Anamnese dirigida para obstetrícia, mas o exame físico tem que ser feito, tá? Examinar a mama, tem que examinar a mama da grávida. Se ela tiver mamilo invertido, tem que examinar. E tem que saber interpretar exame. Tanto o exame laboratorial, quanto o exame de sangue, exame de urina, saber interpretar exame de ultrassonografia. Ah, eu tenho que saber, mas eu sou médico generalista. Ah, você é um médico generalista. Se o pessoal da enfermagem faz pré-natal, você também tem que saber fazer. Ué, se você for para a saúde da família, você acha que você não vai fazer pré-natal? Não vai colher preventivo? Ah, a grávida pode colher preventivo? Lógico que pode. Deve. Não só pode, como deve colher preventivo. Por quê? Porque é a única chance que você tem de fazer um diagnóstico. Porque, às vezes, ela nunca vai a médico. Ela só vai ao médico quando está grávida. Aí tem que saber interpretar exames laboratoriais normal. Então, aqui nós temos uma prova disso. Albumina, 2,8, 3,7 gramas por diluição. Tá? Tá baixo. Tá? Não tem problema nenhum. Hemoglobina, 11 de hemoglobina no primeiro e terceiro trimestre, 10,5 no segundo trimestre. Já vi pessoas fazerem, nossa, está com 10,5, vamos passar
Noripurum intravenoso. Tá doido, pô. Que besteira. Nada disso precisa. Tá? Alimentação e complemento de ferro, né? Hematócrito 33, hematócrito 32 no segundo trimestre, absolutamente dentro dos padrões de normalidade. Não tem problema nenhum. Não se preocupa. Tá? Ela está adaptada. Se ela tiver mais baixo que isso, aí sim, aí é perigoso. Tá? Tem que ver se ela está se alimentando bem, tem que ver se ela tem alguma consequência aí que está ocorrendo. Então, ela vai ter que fazer uma alimentação melhor. Olha lá, ureia, 10 a 20. Você vai lá ver o ponto de referência, está 40. Não, na grávida não, é assim. Creatinina, 0,7, 0,73. Até 0,8 considero normal. Passou de 0,8, está alto. Ah, mas o ponto de referência é 1,2, mas na grávida não. Na grávida ele é baixo. Tá? Ácido úrico não pode passar de 3,5. Passou de 3,5 é perigoso. Tá? Passou de 3,5 é perigoso. Proteinúria, até 290, 299. Passou de 300 é patológico. Então, não se preocupa com isso. Depuração de creatinina, 130, 160 miligramas por minuto. Então, são exames alterados. Alterados em relação à referência. Tá? Eu sempre faço uma piadinha em relação a isso. Tá? A gente, estudante de medicina, quando vai em festa de família, é uma desgraça, porque sempre vai aparecer Vai aparecer uma tia-avó, tá? Que fez um exame lá, não sei quando, que vai puxar o exame e vai mostrar para você. Quem nunca passou por isso? Eu sempre passava por isso. Passo por isso até hoje. Eu até sento no restaurante, o garçom sabe que eu sou médico, já vem fazer uma consulta. Né? Outro dia saí com um colega meu, ele tem um problema, ele sentou e ficou lá, mostrando um monte de exame para mim. Quer dizer, eu estava sentado no restaurante. Então, isso aí a gente vai ser médico o tempo todo. Não fico chateado com isso. Aí ela vai e te mostra o exame. Aí você lá pega o exame. Aí você só vai ver no ponto de... hematócrito. Aí vê a referência. Não sei o que, vê a referência. Esses exames estão todos normais. Aí a pessoa fala, poxa, como você sabe medicina, né? Está tudo lá, referência ali. Pô, então... Mas vai pegar o exame de uma grávida. Vai interpretar. Que eu já peguei de grávida com 25 mil leucócitos, tomando antibiótico intravenoso. Falei, para que está tomando antibiótico intravenoso? Está com 2 bastões, gente. Que isso? Não, está com infecção. Infecção onde? Não sei. Como é que não sabe? Tem que saber, tem que pesquisar. Examina a amígdala. Escuta o pulmão. Vê se está com infecção urinária. Então, é isso que a gente tem que fazer. Nunca vai pelo exame, porque vai errar. Tem que examinar o paciente. Então, por isso, vocês vão ter que examinar o paciente. Tá? É preferível vocês ficarem 1 hora examinando o paciente, conversando com o paciente, do que tiver 5 horas de aula teórica. Tá? Então, é isso que é importante. Então, aproveitem, né? Que depois passa rápido. Esse aqui é o meu grande chefe, o professor Rezende. Já devo, não sei se vocês... Infelizmente, ele faleceu novo, com 94 anos de idade, mas lúcido, né? Isso aqui é uma fotinho quando eu tinha cabelo, eu era novo. Foi o aniversário dele, de 80 anos. Eu estava lá do lado dele, lá com as bolinhas. Ok? Bem, pessoal, vamos dar uma pausa aqui no nosso... Vamos dar uma pausa na nossa